Boa noite a todos. A espera acabou. Estamos hoje reestreando, dia 28 de outubro de 2025. Estamos reiniciando, retomando um projeto tão esperado, tão aguardado por todos. Nosso lar segundo o Espiritismo. Vídeo de número 53. Chegamos finalmente na parte que mais nos interessa e que todos tanto nos pediam ansiosos. Quando que vai retomar o projeto e vai iniciar e vai entrar na obra? Chegamos nesse dia. Para aqueles que não sabem, o KardecTube tem um projeto que iniciou em janeiro de 2024, em que nós resolvemos criar um projeto em vídeos em que a gente se propõe a criticar da maneira mais completa que nos é possível, que é possível para nós, do KardecTube, criticar a obra Nosso Lar de André Luiz. Com certeza, uma das obras mais conhecidas, famosas, vendidas, idolatradas e seguidas na história do movimento espírita. Uma obra que é vista como uma continuadora da obra de Kardec. Uma obra que evoluiu o espiritismo segundo a crença tradicional do movimento espírita tradicional. Esta obra guia o pensamento do movimento espírita, as ideias e práticas e modos de ver o espiritismo são totalmente fruto dessa obra Nosso Lar. Os próprios livros que vieram depois por outros autores, outras editoras, as centenas e milhares de livros e romances, e toda uma forma de pensar e entender o que seja espiritismo, tem essa obra como obra-mãe, que depois acabou indo para o cinema, está ainda, né? Agora vai sair o terceiro filme. Então é uma obra muito conhecida, muito vendida e que tem muita autoridade. E a gente se propôs, então, a fazer uma crítica completa da obra, mostrando que ela não é uma evolução da teoria de Kardec, do espiritismo segundo as obras de Kardec. Primeiro ponto. O segundo ponto é que ela está em contradição com as obras de Kardec. E além de estar em contradição, ela deturpa, estraga, se colocando como espiritismo, e ela traz sérios problemas de lógica, de ciência, de espiritismo e de moral. Então, esse projeto que a gente resolveu fazer desde o início, ele era muito pretensioso e, naturalmente, ele iria provocar nas pessoas algumas reações. Então, desde janeiro de 2024, nós iniciamos uma longa introdução que durou 1 ano e meio, só a introdução do projeto. São 52 vídeos, você acessa e assiste esses 52 vídeos na playlist do KardecTube. E agora a gente vai inaugurar a segunda fase, que é analisando a obra em si. Claro que aqueles que assistem os 52 vídeos da introdução vão perceber que bastava a introdução para a gente ver que essa obra não faz sentido. Todas as pessoas, nesse 1 ano e meio, que nos procuraram, seja nos comentários dos vídeos ou em off, defendendo a obra, demonstraram que não assistiram os 52 vídeos, não leram a obra de Kardec, ou pior, algo curioso que nós descobrimos, elas defendem uma obra que nem elas conhecem. Muitos dos defensores da obra do André Luiz, da obra Nosso Lar,
pasmem, não leram Nosso Lar. Porque a gente citava coisas que bastava ler da obra para ver que estava lá, e essas pessoas nos acusavam de alguma coisa, demonstrando que elas não conheciam nem a obra que elas estavam defendendo. Não é que elas estavam discordando apenas da gente, elas estavam discordando sem conhecer o que elas estavam tentando defender, o que é mais surreal e sem sentido. Mas como é ambicioso o objetivo do projeto, por isso que a gente está fazendo uma coisa bem longa, demorada, tentando. Sempre nós apresentamos textos. Todos os nossos vídeos nós apresentamos os textos na íntegra. Nós sempre fundamentamos aquilo que nós falamos, mostrando textos de Kardec. E agora a gente vai fazer o mesmo. Então sejam bem-vindos. São 50 capítulos, a obra Nosso Lar, mais 2 prefácios, porque tem o prefácio do Emmanuel, que abre a obra, e o prefácio do próprio André Luiz. Então a gente tem aí 52 partes. E o que a gente vai fazer hoje? Antes de falar do André Luiz e do Nosso Lar, a gente precisa e é obrigado a falar do Emmanuel, já que ele abre a obra. E já que o Emmanuel tem um papel fundamental na produção dessa e de todas as obras que vieram através do seu médium. Então ele tem esse papel fundamental, porque ele está por trás de tudo, ele é o grande chefe daquilo que foi feito no século XX com o Espiritismo. Então a gente tem que falar dele. Vejam qual é o entendimento que se tem hoje para a grande maioria da massa espírita e não espírita. Que Emmanuel é um espírito superior, um dos trabalhadores do Cristo, guia espiritual do médium Chico Xavier, e o seu médium é um espírito também evoluído, o maior médium que já existiu, uma das maiores figuras que representam a caridade e a vivência cristã que já existiram. E ele é visto como um santo. A soma dessa autoridade espiritual Emmanuel mais o santo Chico Xavier fizeram com que o que viesse através desta dupla fosse considerado sagrado. Representa Deus, Jesus, o bem, a verdade. E como a editora é a Federação Espírita Brasileira, ela, por sua vez, por associação, também representa tudo isso. Qualquer pessoa que ouse discordar ou questionar todo esse processo, ela é, no mínimo, ignorante, fascinada, interesseira, desequilibrada, das trevas, do mal, não deve ser ouvida, não é ninguém, não tem o direito de falar. Esse é o retrato, se tem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar inverter tudo isso. E para tentar fazer algo tão difícil, a gente vai tentar mostrar, como a gente sempre faz, os textos para que as pessoas comparem e pensem. O que a gente defende? Primeiro, que o Emmanuel não é superior, portanto, ele não é o verdadeiro guia espiritual do Chico. Por quê? Porque para a teoria kardeciana, para um espírito ser guia espiritual do outro, ele tem que ser, no mínimo, espírito superior, espírito, bom espírito da segunda ordem da escala espírita, que Allan Kardec apresenta. Nenhum espírito pode ser guia espiritual sendo de terceira ordem.
E a gente defende que o Emmanuel é de terceira ordem. Baseado em quê? No que a escala espírita de Kardec, a partir do item 100 do Livro dos Espíritos, nos ensina. Eu reconheço a que ordem da escala espírita pertence o espírito pelas suas obras, por aquilo que ele diz e como ele age. O que que a gente vai fazer? Pegar exemplos de como ele age, do que ele diz e comparar com aquilo que Kardec diz, inclusive a própria escala. E a gente vai perceber, à medida que os textos vão avançando, que ele é um espírito de terceira ordem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós defendemos: o Emmanuel não seria ouvido se não fosse a santidade do seu médium. Aqui vem um segundo ponto muito importante. Ele só tem essa autoridade que foi construída porque ele fez com que o seu médium tivesse uma postura que ele iria usar como ferramenta para justificar sua autoridade. Então ele obriga e influencia o seu médium a ter uma vida incomum, de extremo sacrifício e sofrimento, para que isso desse carta branca para que o que ele dissesse fosse ouvido e visto com autoridade. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que ele não é superior, ele usou o médium de uma maneira para poder ser ouvido e ter autoridade. E terceiro, o médium só foi reverenciado, idolatrado e só teve todo esse poder que ele adquiriu por causa da sua faculdade mediúnica. Esse é o terceiro ponto que a gente defende. Terceiro ponto da tese. O que eu estou querendo dizer para ser mais claro? Se o Chico não fosse médium, se ele não tivesse a faculdade que ele tinha, a faculdade incomum e extraordinária que ele tinha, mesmo que ele fosse o santo que ele fosse, as pessoas não dariam bola. Porque há muitas pessoas tão ou mais devotadas à humanidade que ele, que não tiveram a mesma repercussão e idolatria que ele. É que ele, além disso, teve a mediunidade, que as pessoas viam como um milagre, um poder. Se ele não fosse médium, ele não teria conquistado esse espaço. Então as pessoas deram a ele esse espaço e essa idolatria por interesse, porque elas queriam tirar alguma coisa do mágico, do mago, do milagroso, do santo. Se fosse só pelo bem, como as pessoas dizem, não, é porque ele era extraordinariamente bom. As pessoas usam isso como capa, mas na essência elas tinham interesse em tirar alguma coisa da mediunidade dele. Informações dos espíritos, informações dos seus espíritos queridos, ou revelações que pudessem revolucionar ou abalar ou chamar a atenção da humanidade. E por fim, a sua mediunidade também, os seus conteúdos que vieram através sempre da tutela do Emmanuel, só ganharam o respeito que ganharam porque tinha uma instituição trabalhando na venda e propaganda disso. É o quarto ponto da nossa tese, que é a FEB. Se não fosse a FEB, que conseguia fazer isso justamente com a venda dos livros, como vendeu muito, mas muito mesmo, a FEB conseguiu poder material para poder, ao mesmo tempo, fazer propaganda daquilo que mais lhe dava lucro. Então, ela conseguia disseminar o espiritismo de Emmanuel através do próprio poder que as obras
que ele chefiava davam a quem fazia essa divulgação. Se você tirar tudo isso, ninguém está nem aí. E eu cito exemplos. Muitos espíritos fizeram exatamente as mesmas coisas que Emmanuel fez. E ninguém está nem aí. As obras não são nem conhecidas e famosas e nem idolatradas. Se fosse pelo conteúdo, as pessoas também iriam venerar essas outras obras igual, que é o mesmo comportamento. Vários espíritos tentaram fazer a mesma coisa que o Emmanuel e não foram ouvidos. Por quê? Por que que a FEB não deu atenção para outros autores e só para os que, coincidentemente, eram os que ela editava e vendia livros? Muitos espíritos escreveram coisas igual ao Nosso Lar e igual ao Emmanuel. E a FEB nunca se importou em divulgar elas, em tratar elas com respeito ou com importância. Só as que vinham através daquele que dava os direitos autorais para ela. E mais, ela sempre colocou uma certa antipatia e crítica a essas obras, porque elas não estavam sob a sua tutela, então não interessava dizer que elas eram também divinas e missionárias e eram de autoridade. Então, se você desmantelar tudo isso que eu expus, nada disso existiria. Porque se você ficar só na ideia e comparar a ideia com a razão, com a ciência, com o espiritismo e com a ética, o conteúdo dessas obras são muito pobres e muitas vezes comprometedores. Então há uma estrutura que mantém tudo isso, mas não é uma estrutura baseada na ciência, na reflexão, na razão. Então vamos começar essa desconstrução agora indo para os textos. Vamos entrar no mundo de Emmanuel. Mas a gente vai fazer um exercício juntos aqui muito interessante, que os defensores de Emmanuel e de André Luiz, à medida que a gente for lendo o que a gente vai ler, tem duas possibilidades, talvez três possibilidades. A primeira, a pessoa vai ficar muito incomodada, inquieta e reflexiva. Quem assistir a partir de agora o que a gente vai apresentar aqui, se realmente busca usar a razão, vai ficar no mínimo mexida, se não ficar convencida. Ou então a pessoa vai fugir. À medida que eu avançar o texto, a pessoa vai sair correndo, porque ela não vai suportar o que a gente vai mostrar. Ou então, uma terceira opção possível, a pessoa vai jogar fora a racionalidade e vai se abraçar no que ela sempre acreditou. Direito de todas as pessoas têm direito de tudo que eu falei aqui. Nossa parte é expor o que a gente pensa, entende e argumentar. O resto é com cada um, é direito de cada um, reflexão de cada um. Lembrando que depois que esse projeto terminar, a gente vai ter em torno do que 54, 60 vídeos até terminar. Vamos tentar ver um capítulo por vídeo. Então a gente tem mais ou menos umas 60 semanas. Quando terminar, vai vir a terceira fase. Qual é a terceira fase? As pessoas que se inscreverem, elas vão poder falar aqui defendendo a obra. Defendendo a obra e expondo a opinião contrária de tudo que eu defendi. Para que quem acompanha possa comparar os argumentos. E o quarto momento do projeto, a gente vai transformar tudo isso num livro. Que a gente pretenda que seja o livro mais completo feito até o momento, criticando a obra do André Luiz, Nosso Lar. E somente essa obra, por quê? Porque ao desmontar ela, todo o resto que advém dela cai. Então vamos agora para os textos. Antes de apresentar textos sobre o Emmanuel, eu vou apresentar trechos de Kardec. E vocês vão começar por dedução
e por similaridade através do raciocínio, associar os textos ao Emmanuel. E se a pessoa for teimosa e dizer, não, esse texto não pode ser aplicado ao Emmanuel, depois eu vou mostrar ações do Emmanuel. E vocês tirem as conclusões. Vamos então começar por um texto que está no Livro dos Espíritos, no item 104. Aonde Kardec está estudando a escala espírita. Dentro das três ordens, Kardec divide todos os espíritos em três: primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. A terceira ordem são os espíritos inferiores. São os espíritos imperfeitos. Só que dentro da terceira ordem, ele subdivide em classes. Vamos ver o que Kardec fala sobre a oitava classe. Vejam a característica desse espírito da oitava classe. E comecem a ver quem que lembra. Vamos lá. Então diz Kardec: espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos. Porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles apresenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então vejam que interessante esse tipo de espírito que Kardec diz que existe, o pseudo-sábio. Ele tem conhecimento amplo, então ele tem conhecimento, atenção, vamos começar a associar o Emmanuel, hein? É inegável, tem conhecimento, tem cultura, basta ler as obras do Emmanuel. Então fechou. Mas esse conhecimento que eles têm faz eles acreditar que sabem mais do que realmente sabem. Ele tem um conhecimento amplo, mas ele acha que é mais amplo do que realmente é. Então o próprio espírito acredita que sabe mais, que na verdade ele não sabe. Então aquilo que ele diz tem um cunho, uma aparência de seriedade. E como ele mistura, olha só, ele mistura verdades. Então tem verdades no que ele está dizendo, mas ele mistura com coisas até mesmo absurdas. Porque ele ainda está apegado a ideias terrenas. A gente vai ver tudo isso no Emmanuel. Tem conhecimento amplo, mas ele se predispõe a falar sobre tudo, porque ele acha que sabe mais do que ele realmente sabe. Aí você pega trechos em que ele diz coisas lindas e daqui a pouco ele diz ou faz coisas absurdas. E é um comportamento justamente terra a terra, exatamente como ele é. A gente vai ver isso. O que que os defensores do Emmanuel fazem? Lembra que Kardec está dizendo aqui que tem uma mistura de verdades? O povo que defende o Emmanuel pega essas verdades e diz: olha aqui, que coisa linda ele está dizendo. Como você pode dizer que ele não é um espírito superior? Mas é porque você está pegando só as verdades. E para analisar o espírito, você tem que pegar tudo que ele disse, não só o que é agradável. Esse é o erro dos defensores. Não adianta vir me mostrar coisas lindas e verdadeiras que ele falou, porque eu sei que ele falou. Mas vejam o que o item está dizendo. É óbvio, o pseudo-sábio tem verdades. Mas e por que você não pega o resto? A mistura, os absurdos. Você só pega as verdades. O superior só tem verdades. Então não adianta você só me mostrar
Quando você só me mostra as coisas verdadeiras e não mostra as outras, isso me mostra que você sabe, você acusou o golpe, né? Se você tem que esconder uma parte para não ser desmentido, é porque você percebeu que tem partes que não são boas. Então, o superior só tem coisas boas, o pseudo-sábio tem coisas verdadeiras e absurdos juntos. Qual é o caso do Emmanuel? Basta a gente ler. A gente vai ver que ele está no caso em que tem mistura. Se tem mistura, não é superior, é pseudo-sábio. É simples. Não precisa fazer uma volta numa teoria complexa. É simples. Se você pegar tudo, tem coisa boa e coisa ruim? Tem. Pronto, tem mistura, não é superior. Ah, e como é que a gente vai saber se ele realmente tem coisa ruim? Só ler a obra dele e ver como é que ele agia. Pronto, denunciou que tem uma coisa ruim, mistura, não é superior, é pseudo-sábio. Bastaria isso, é que as pessoas são teimosas. Vamos continuar com os textos. Agora é do livro dos médiuns. Item 239, lá do capítulo da obsessão. Olha o que Kardec está falando sobre o que alguns espíritos fazem. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus lhe servem como que de carta de crédito. Deixa passar, porém, através de tudo isso, sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então aqui Kardec está falando da característica do espírito que fascina, o fascinador, que engana. Ele usa um aspecto de virtude, ele fala em Deus, ele fala da caridade, ele fala da humildade. Mas por que que ele fala isso? Para as pessoas o aceitarem. Junto com isso, lembra que a gente falou da mistura? Ele coloca suas ideias porque ele quer dominar, porque ele acha que sabe, é ele que sabe, é ele que tem que explicar. Olha mais um exemplo. Tá, a gente remonta ao Emmanuel. O Emmanuel fala de Deus? Fala. Fala da caridade? Fala. Fala da humildade? Fala. Mas junto com isso, ele quer domínio. Ele quer ser ouvido a qualquer custa. Ele briga, ele ameaça, ele é ríspido, ele quer ser aceito, ele quer ser ouvido. E junto ele coloca ideias dele, absurdas, contraditórias, mentirosas. A gente vai ver característica do espírito fascinador. Por isso que a gente defende que o Emmanuel é um pseudo-sábio fascinador. E só o fascinado não vê. E toda vez que o fascinado tá para abrir os olhos, ele age, o fascinador. Ele conspira para fazer com que o fascinado não escute quem vai lhe abrir os olhos. Então ele tem um caráter de dominador, exatamente a postura do Emmanuel a vida toda em que ele esteve com o Chico. E a pessoa pode estar olhando isso aqui dizendo: não, esses textos são verdadeiros, mas não se aplicam ao Emmanuel. Meus amigos, basta a gente conhecer a história e ler as obras dele. A história de como ele lidava com o Chico e o que ele vai dizer nas obras dele. Vai configurar o que está aqui. Então não basta o Espírito falar sobre caridade, humildade, amor, Deus. Veja que não basta, porque pode ser um fascinador querendo usar isso para que você diga: ah, olha só, falou de Deus, de amor, de caridade, de humildade, então é o Espírito Superior, vou aceitar. Não, ele está arquitetando para você baixar a guarda e aí ele vem com seus sistemas. Vamos prosseguir. Agora o item 250. Continua falando do fascinador.
Kardec. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quizila dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha quase a seus olhos uma profanação. E outra coisa, não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é que todos se curvem diante de sua palavra. Então o espírito pode dizer qualquer absurdo que você chega a dizer assim, não, mas quem sabe é a ciência que está errada, não é o espírito. Ele não é um absurdo o que ele está dizendo, é a ciência, a lógica, a razão, os fatos que estão errados. Olha o ponto que chega o fascinado. Ele fica surdo porque ele acredita e segue fielmente aquele espírito. E o espírito se aborrece se começarem a criticar ou questionar ele. O dito superior. Pois, meus irmãos, mais uma vez o exercício. Quantas vezes basta ler as biografias? Daqui a pouco a gente vai fazer isso junto. Quantas vezes as pessoas criticaram o que o Emmanuel, aliás, o que o Chico estava fazendo sobre ordens do Emmanuel? Quantas vezes? E o Chico achava que eram pessoas que estavam contra o trabalho com Jesus. Ele não ouvia mais. Ele achava que qualquer pessoa que criticasse os espíritos que ele psicografava, no caso o Emmanuel, que era o chefe, essas pessoas eram das trevas. Então ele só ouvia o Emmanuel. E você via vários momentos. Começava a questionar o Emmanuel já, a gente diz na linguagem gauchesca, dava uma patada. É o espírito ficando irritado. Ou você está ousando me contrariar? É o fascinador. A gente vai ver. Não é o Michel que está inventando, a gente vai ver daqui a pouco. Textos dos seus biógrafos, em que o Emmanuel chega a ameaçar o Chico. Característica do fascinador. Basta ligar uma coisa com a outra. Vejam, tá pouco ainda os três que a gente apresentou? Vamos seguir, então. Qualificando de É Kardec, tá? Tudo é Kardec. Tá ali a referência, em amarelo. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras. Pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que de sérios apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem, mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se, pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Olha o que Kardec está falando. A mensagem, para ela ser instrutiva, para ela conter ensinamentos, ela tem que ser verdadeira. Algo que é falso não ensina, porque é falso. Mas muitos espíritos faziam o quê? Eles dão a aparência, a forma de algo sério. Então você olha e diz assim, nossa, olha o linguajar, olha as palavras que esse espírito usa. Deve ser algo muito sábio, muito lindo, muito superior. Mas por trás daquelas quantidades de palavras empoladas, enfáticas, não tem nada. Não tem conteúdo.
E quanto mais esse espírito escreve, mais ele vai se mostrando que ele é limitado. Ele fica tentando enganar que é superior pela forma. Então, por isso que ele exagera na forma, porque ele não tem conteúdo verdadeiro. E à medida que você vai acompanhando o conjunto do que ele vai fazendo, você vai descobrindo, "Ih, esse espírito não tem muito conteúdo, por isso que ele tem que exagerar na forma." Mais uma vez eu vou repetir, a gente vai pegar aqui a introdução do nosso lar, a introdução do nosso lar é feita pelo Emmanuel. A gente vai ver isso na prática. Você lê os parágrafos e frases do Emmanuel, ele não consegue ser claro e direto. Nunca. Ele nunca consegue dizer uma frase reta, direto ao ponto. Ele sempre vai empolando. Você lê uma, duas, três, cinco vezes e você fica, meu Deus, eu não consigo entender direito o que que ele quer. Porque no meio do caminho ele dá uma volta, ele sobe, ele desce, ele vem. Por que isso? Claro, porque ele não tem conteúdo verdadeiro. Por isso que ele força a prolixidade. E o movimento espírita lê que ele diz: olha que lindo, que superior, não entendi nada. E a pessoa pensa assim: como eu não entendi nada, é superior a mim, né? Não, é que o espírito é assim porque ele não tem algo melhor para oferecer. É um falso sábio. A gente vai ver isso, a gente vai ler o texto do Emmanuel. Eu quero ver a pessoa que vai insistir lendo o texto que não é isso que está dizendo aí. Ele nunca consegue ser claro e objetivo. Aí ele diz coisas. Qual é a tática da pessoa que quer enganar e iludir? Eu digo um monte de coisas subjetivas. Por quê? Porque aí qualquer um dá a interpretação que quer. Então é um jeito de sempre ter razão, né? Mas quem busca a verdade não é subjetivo, é objetivo, claro. Então, o que que faz o movimento espírita para defender Emmanuel? Fica cada um, não, mas é que aqui ele quis dizer, mas meu querido, se ele quis dizer, por que que ele não disse? Por que que ele falou dessa forma? Ah, ele quis dizer. Não, mas se ele quisesse dizer, então dissesse. É que ele não tem o que dizer, ele precisa enrolar na linguagem de hoje, a gente diria. Ainda não tá bom esses textos para a gente remeter ao Emmanuel? Ainda não se convenceram? Vamos além. E daqui a pouco nós vamos ver os próprios textos dele, né? E a gente vai lembrar disso aqui que a gente viu. De novo, Kardec. Cumpre não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só os espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados por amor próprio, porque, porque prevaleçam e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso e se haverem feito os editores responsáveis delas. Ele volta a falar aqui no Livro dos Médiuns do pseudo-sábio. De novo, ele fala que eles misturam verdades com ideias próprias. Então, eles querem explicar tudo à sua maneira. E nesses tentar explicar tudo à sua maneira, eles vão falando bobagens, misturado com verdades. Que diz Kardec que o nosso erro foi a gente levar isso como algo superior e ainda ter pessoas que publicassem o que fez a febre. Na minha opinião, e é apenas uma opinião, porque a gente não estava lá, mas na minha opinião, a FEB, a partir do momento que as obras começaram a vender e fazer sucesso, ela não ia mais ficar
botando crítica ou negando os textos, né? Pode vir mais. Quanto mais vender, melhor. Vai ajudar o espiritismo. Então ela não tinha análise crítica. Quem é que iria fazer análise crítica ou vetar algo que está dando muito sucesso e dinheiro? E veja, eu não estou falando aqui no dinheiro no sentido de usarem de maneira ilícita o dinheiro. Não, é com boa intenção. A pessoa diz: "Meu, a gente está ganhando muito dinheiro, a gente vai poder divulgar mais o espiritismo." Então se diminuiu o rigor da análise, porque essas obras não deveriam ter sido publicadas. Não por uma proibição no sentido de censura, mas justamente pelo entendimento de que não são boas. E que tem ali uma intenção que não é falar de espiritismo, é expor as suas próprias ideias. Ele quer expor as suas próprias ideias e que elas sejam ouvidas. E ainda tá fazendo sucesso a pessoa aí, que a pessoa não para, né? Eu tô falando qualquer coisa. E ainda assim, e ainda assim, as pessoas estão amando, eu vou falar mais e mais e mais e mais. E quanto mais eu falo, mais as pessoas idolatram e mais me seguem, mais compram um livro. Mas vamos seguir. Vejam que eu quero ver alguém pegar todos esses textos, comparar com o que a gente vai ver do Emmanuel e dizer que não é o caso. Vamos lá. Segue Kardec. Aqui é uma pergunta que ele faz no Livro dos Médiuns. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Resposta: é que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Pergunta boa. Essa pergunta é genial de Kardec, né? A pessoa parece ter uma inteligência bem desenvolvida, lembra? É o caso do Emmanuel, mas mesmo assim diz coisas falsas. Como é que explica isso? Os espíritos estão dizendo aqui, ele julga que a sua opinião é a verdade. Ele não está procurando a verdade, ele acha que a sua opinião é a verdade. Então, se ele julga que a sua opinião é a verdade, ele fica dando opinião sobre tudo. Então, esse é o perigo. Aí você vai ver as obras do Emmanuel e o André Luiz vai fazer a mesma coisa, porque o André Luiz se encaixa na mesma situação do que a gente está vendo aqui. Esses textos servem tanto para o Emmanuel quanto para o André Luiz. A gente vai ver isso. A gente vai ver o Emmanuel e o André Luiz falando sobre tudo e explicando, não, é assim, 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 assim. Eles não dizem não sei, tudo eles responderam. Vamos além. Segue o Livro dos Médiuns. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Então tem espírito que ele faz de conta que está te instruindo, né? Mas enquanto ele está te distraindo com aquele monte de baboseira, você está deixando de aprender, você está na ignorância. E aí você diz: "Não, mas eu quero estudar." Não, aqui, ó, fica aqui comigo, ó. Porque ele quer te dominar e te manter na ignorância para você ficar seguindo ele. E eles só seduzem os que não descem a fundo. Ora, qual foi a tática desses espíritos? A gente vai ver isso. Nós vamos ver já na introdução do Emmanuel na obra. O Emmanuel vai fazer isso o tempo inteiro. André Luiz vai fazer isso o tempo inteiro. Eles vão fazer o quê? Estimular as pessoas a não descer a fundo.
Eles vão colocar, olha, estudar, criticar, analisar, refletir é ruim, é perigoso, é errado, é pecado. Claro, por quê? Porque eles querem justamente que você enfraqueça a sua capacidade crítica para eles continuarem enfiando bobagem na sua cabeça. Por isso que eles só seduzem os que não descem a fundo e ainda estimulam as pessoas a não descer a fundo. Óbvio, senão eles vão ser descobertos. Mas aí, atenção, quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam o papel por muito tempo. O que que esse projeto está fazendo? Está botando o André Luiz e o Emmanuel na parede. Algo que ninguém fazia no século XX. Que era proibido na casa espírita. Se você fizesse isso na casa espírita, você era expulso da casa espírita. Só que agora a gente está na internet, né? A gente vai botar eles na parede e vamos ver se eles aguentam o tranco. Não aguenta. Veja, eu estou pegando alguns trechos de Kardec e remetendo a eles. E você está vendo como fecha, como encaixa, como serve o chapéu. Nós vamos continuar. Ainda nem mostramos o lado deles, né? Que ainda vai ficar mais claro ainda. Vamos seguir. Diz Kardec, em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez que fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, esse meio é único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem que temer do exame. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Só com isso provam o que são. De novo, os espíritos superiores aconselham, pegue a mensagem, analise, critique. Por quê? Porque eles não têm nada a esconder, os bons espíritos. Agora, aquele que está mentindo que é um espírito superior, ele diz: opa, opa, opa. Que isso, fulano? Sem crítica, hein? O que que esses espíritos vão fazer? Não critiquem, hein, pessoal? A gente tem que fazer a caridade. Não critiquem, pessoal. Temos que trabalhar no bem. Não critiquem, pessoal. Temos que amar. Olha a malandragem. Aí você diz: realmente. E as pessoas dizem isso. As pessoas dizem aqui nos comentários: temos que amar. Pare com isso. Caiu na lábia dos espíritos mentirosos. Os bons recomendam. Vocês estão vendo aqui Kardec falar. E não se ofendem. A gente vai ver. O Chico ensaiava questionar, não é nem discordar. O Emmanuel já vinha dando voadora. A gente via ele claramente incomodado. E claro, imagina perder o médium se o Chico acordasse. Ainda não tá bom? Então lá vai mais Kardec. Estamos chegando no fim dos trechos de Kardec, tá? Aí a gente vai começar uma segunda parte muito interessante. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem um estilo conciso, sem exclusão da poesia, das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muita coisa em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios
ocultam sob o empolamento ou a ênfase o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura. A força de quererem pareça profunda. Meu Deus, parece que Kardec estava adivinhando André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel. Olha o que ele está dizendo: os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Eles não demandam esforço para ser compreendido. Essa frase, para mim, é crucial. Eu estou há 2 anos lendo a obra Nosso Lar, e há 2 anos eu leio. Eu tenho que fazer esforço para tentar entender o que eles estão querendo dizer. A gente vai ver isso junto. Todo mundo sabe. Pegue os livros do Emmanuel, pegue os livros do André Luiz, pegue os livros da Joana de Ângeles. Estou citando os principais que fizeram essa desgraça no movimento espírita. Todo mundo que está vendo eu falar sabe disso. Que você tem que ler uma, duas, três e fica sempre, cada um fica. Não, mas eu acho que ela quis dizer isso. Não, mas eu acho que ele quis dizer que. Porque eles não são claros. E tá aqui o texto. Claro, porque são inferiores, são falsos sábios. É simples. É que a gente quer acreditar naquilo que eu iniciei falando. A gente quer acreditar na, na lenda, né? O espírito superior, o médium santo, a FEB, representante de Deus na Terra, a igreja nova, tudo perfeito, tudo vem de Deus. A gente quer acreditar nessa lenda. Mas quando a gente aperta e bota para pensar e lê os textos de Kardec, vamos lá, mais um. Kardec de novo, os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. Se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Não é o Emmanuel? Todo mundo sabe que o Emmanuel mandava no Chico. Todo mundo sabe que a Joana mandava no Divaldo. Não é conselho. Eles mandavam, dominavam. Tudo passava pela vista deles. E eles não apelam à razão. É muito curioso, a gente vai ver isso. É, o mais interessante, como eu tô mergulhado nisso, estudando há muito tempo, fazendo pesquisa, todo tempo eles dão a entender que a pessoa que é muito racional, ela não é de Jesus. Só quem ama. Toda vez que eles vão falar, aí são as flores, o Deus, é sempre palavras assim místicas. Eles não apelam à razão. Porque, claro, a razão os desmascararia. Mais um. Acho que é o último, tá? É o último. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios. Estimulam o orgulho e a vaidade. Embora pregando a humildade. E procuram exaltar a importância daqueles a quem desejam captar. Eles elogiam e estimulam a vaidade, mesmo pregando a humildade, percebe? Porque eles querem pegar a pessoa que eles querem dominar nisso. Não, fulano, temos que ser humildes, mas você é missionário, hein?
Você tem uma missão na Terra que você não pode abrir mão. Você tem uma importância, temos um trabalho a fazer. Aí a pessoa, nossa, eu sou escolhido para isso. É exata. A gente vai ver agora. A gente vai ver agora o dia que o Chico conheceu o Emmanuel. Ele vai fazer isso. Temos uma tarefa a fazer. Então você é o escolhido. Aí a pessoa nunca mais para criticar o espírito, porque ele disse que eu sou especial, eu sou escolhido, mesmo pregando a humildade. É muito curioso como o Chico vai fazer isso a vida inteira. Ele vai dizer: eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Mas ele ia na TV Tupi, ele ia na Globo, ele dava entrevista, ele falava em nome do Espiritismo. Mas ele não disse que eu não era ninguém. Se não era ninguém, por que que ele falava? Não, mas eu estou aqui para representar o Emmanuel. Ou inventando, as pessoas vão negar os fatos. Todo mundo sabe que é isso. Todo lugar que o Chico ia, ele dizia: eu estou aqui representando o Emmanuel. As respostas que eu estou dando vêm do Emmanuel. E o Emmanuel dizendo: não, temos que ser humildes, mas todo mundo vai escutar Joe. Estão duvidando? Vamos lá então. Agora a gente vai ver trechos de um biógrafo do Chico, considerado um dos principais e que diz que a biografia é autorizada. Com o Chico em vida ainda ele fez essa biografia e publicou. É um jornalista que teve autorização e publicou com o Chico em vida. E todo mundo conhece essas histórias, vendo aí as entrevistas do Chico. Olhem como é que o Emmanuel chega na vida do Chico. A primeira conversa, o que que ele vai dizer? Vamos lá. Agora vocês vão lembrar de tudo que a gente viu Kardec falando, e aí agora a gente vai ver. Bom, primeiro eu só fiz um exercício de raciocínio, tentando mostrar que isso aqui que ele está dizendo se encaixa com o caso do Emmanuel. A pessoa pode ser teimosa e dizer, não, não é verdade. Agora a gente vai ver a prova. Agora eu vou dar exemplos do lado do lado. Agora a gente sai de Kardec e vamos para. Nós vamos analisar duas coisas do Emmanuel: as ações dele e depois os textos dele, que é a maneira como a gente descobre que o espírito é na escala espírita. Vamos agora primeiro às ações, a vida, durante a vida, como é que ele agia, o que ele dizia. E eu estou pegando a referência do principal biógrafo autorizado com Chico em vida. Isso está no livro As Vidas de Chico Xavier, que é do escritor Marcel Souto Maior. Vejam ele narrando 3 momentos no intervalo aí de 20, 30, 40, 60 anos. A gente vai vendo aí como é que o Emmanuel agia com o Chico. Aqui é quando o Chico conheceu o Emmanuel, aquela famosa história que está no filme, inclusive. Então, olha aqui o Marcel Souto Maior descrevendo. O recém-chegado foi direto ao assunto. O recém-chegado é o Emmanuel, tá? Só pegar o livro e ler. Tá entre aspas aqui. O recém-chegado foi direto ao assunto. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? O Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí o Emmanuel diz: você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O Chico pergunta: o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Responde o Emmanuel: perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, Chico perguntou: qual o primeiro ponto? A resposta veio seca: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Chico Xavier concordou. E o estranho aproveitou a deixa. Temos algo a realizar. 30 livros para começar.
Olha como é que chegou o Emmanuel. Na primeira conversa com o Chico, ele já disse que o Chico tem uma missão. É um missionário. A gente não acabou de ler o que o espírito inferior faz? Ele vai na vaidade, né? Olha, você é um missionário. Aí vem essa história, todo mundo acha linda, uma baboseira, isso, disciplina, disciplina, disciplina. Você não, é exatamente essa característica do espírito que não é claro, né, no que ele quer dizer. E aí, o Chico diz, se os bons espíritos não me desampararem, não me abandonarem, eu vou trabalhar na mediunidade. E aí o Emmanuel se coloca como esse espírito, né? Como um bom espírito. Mas veja, ele chega de cara e diz: para começar 30 livros. 30! Na primeira conversa. Um espírito superior chegaria para um médium e diz assim, viu? Você tem uma missão. Você tem que psicografar 30 livros. Ah, mas. Opa, você não disse que ia ter disciplina, que ia me ouvir? Mas é que 30 livros. Não questione, não discuta, trabalhe. Um espírito superior faria isso. Ia fazer você ficar 15 anos escrevendo 30 livros sem questionar. Escreva e publique. É sua missão. Kardec escreveu 23. Kardec escreveu 23. E o Emmanuel, de cara, já pediu 30. Os maiores escritores do mundo escreveram um pouco. Jesus não escreveu nada. Mas o Emmanuel pediu 30. Na primeira conversa. Não fecha com um pseudo-sábio. Aí, depois que o Chico termina as 30, a gente vai dar um salto no tempo. Olha o papo que o Emmanuel vem. Isso está no livro. Em 1947, então isso aqui é. A primeira conversa foi lá em 31, agora 47. Veja, passou 15, 16, 17 anos. Olha só na primeira conversa, ele já pegou o Chico por 15 anos. Você imagina alguém lhe dar uma ordem por 15 anos? Em 1947, conseguiu pingar o ponto final no 30º título. Então, quando chegou em 1947, Chico acabou o 30º livro, aquilo que eles tinham combinado na conversa que a gente acabou de ver. Volta, Bocage. Um alívio tomou conta dele, do Chico. Ó, cheguei, o Emmanuel lá me pediu 30, 15 anos depois eu concluí. Eufórico viu Emmanuel se aproximar e perguntou se a tarefa já estava encerrada. O guia sorriu e anunciou: começaremos uma nova série de 30 volumes. Chico respirou fundo e obedeceu desanimado. Ele pediu 30, que já é um absurdo. Terminou os 30 em 15 anos. Estou arredondando. Assim que terminou as 30, ele pediu mais 30. Quem é que vai olhar para os meus olhos e vai ter a capacidade de dizer que isso é normal, que isso é coisa de superior? Mas, meus irmãos, não terminou. Vamos dar um salto no tempo? Em julho de 58, 11 anos depois, quando ele pediu mais 30, então já estava em 60, o livro número 60 já estava no prelo. Então vejam, de 31 a 58, Chico, 60 livros, obedecendo ao Emmanuel. Chico comemorou, a maratona literária tinha terminado. Então chegou no 60. Já é surreal, absurdo. Mas a alegria durou pouco, até Emmanuel comunicar. Os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, me advertiram que nos cabe chegar ao limite de 100. 100. Não para, não para.
O médium se submeteu cegamente a ele e ele não ia parar até o médium morrer, e foi assim, até o Chico morrer, e foi assim, ele não parou. De 30 foi para 60, de 60 agora vem 100. Precisa mais para as pessoas entenderem o absurdo que foi o século XX e o que esse espírito submeteu ao Chico e o Chico aceitou porque tinha medo e porque achava que era um trabalho, que era uma missão. Isso vai ficar no registro da história da humanidade, o que esse espírito fez no século XX. E as pessoas vendo isso acontecer, amando, idolatrando, consumindo, comprando, pagando 100 livros. A febre engordando de poder. E ninguém para dizer, gente, quem sabe de repente a gente para, a coisa tá demais, mas não, a ambição, ela é um buraco negro. E as pessoas achando lindo. Hoje as pessoas destroem a gente porque a gente diz assim: assine o canal por R$19,99 para ajudar o canal pequeno a crescer. 100 livros as pessoas compram. Você pode falar, é absolutamente quase impossível 100 livros ter qualidade. Do mesmo autor, do mesmo grupo. Mas vocês acham que parou aí? Agora vocês vão ver a coisa ficar séria. Em 1969, Chico Xavier pingou finalmente o ponto final em seu 100º livro, Poetas Redivivos. Sentiu vontade de correr pelas ruas, de gritar, de festejar. Tinha cumprido o acordo assumido com Emmanuel 10 anos antes. Aos 59 anos, estava pronto para diminuir o ritmo. O Chico ficou de 1931 a 1969 psicografando o livro, sem parar. 40 anos. Vocês têm ideia o que é 40 anos psicografando livros? Chegou até a avisar o amigo Ranieri. Já escrevi muito, livros, livros, livros. Agora é preciso o povo executar. A mensagem já está dada, o anúncio foi precipitado. O próprio Chico, interessante que o próprio Chico tinha bom senso, né? Olha, tá eu já não escrevi, já não psicografei 100 livros agora, não é importante as pessoas absorverem e viverem a mensagem? Não é melhor agora a gente concentrar na prática do que ficar ampliando a quantidade de livros? Até o Chico tinha bom senso. Mas continua a história, hein? Chico ouviu uma contra-ordem de seu guia e ficou perplexo. Preste atenção agora no que o Emmanuel vai dizer. Estou na obrigação de dizer a você que os mentores, sempre isso, né? Os mentores da vida superior, que é para dar autoridade, justamente para o Chico não ter força de ir contra, né? Porque ele está dizendo que foi os mentores da vida superior que nos orientam, expediram uma instrução. Ela determina que sua atual reencarnação seja desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espírita cristãos. Sua existência, do ponto de vista físico, fica à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto seu corpo se mostre apto para as nossas atividades. Vocês estão parando para prestar atenção no absurdo que está sendo dito aqui? Ele passou a dizer que a partir de agora o Chico não era mais dono dele, por isso que é desapropriação. Vão usar o corpo do Chico até ele aguentar, como fizeram. Olha, enquanto o seu corpo se mostre apto, até não aguentar mais, você vai ser usado pelos espíritos. E ele falou isso já tendo 40 anos, com 100 livros. Vocês vão me dizer que isso não é coisa do que a gente leu nas orientações de Kardec.
Mas aí é mais grave ainda, porque vai continuar, ó, não terminou o diálogo. Porque o próprio Chico fala do livre-arbítrio. A gente não viu agora há pouco que os superiores não impõem, eles aconselham, que só os inferiores é que se impõem? Cara, o Chico vai dizer, tá, mas e meu livre-arbítrio? Vocês vão ver o que, que o Emmanuel vai dizer. Chico não se conformou. Devo trabalhar na recepção de mensagens em livros até o fim da minha vida atual? Sim, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros insistiu. E se eu não quiser? E se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Olha o Chico com bom senso. E se eu não quiser, eu tenho livre-arbítrio, a doutrina espírita insiste. Prestem atenção agora. Prestem atenção. Não sou eu que estou dizendo. Esse texto não é meu. Eu não estou dizendo. Não é o Michel que está dizendo. É o texto. É o texto que está dizendo, não é o Michel. Emmanuel sorriu e deu o veredito. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na Terra. Percebam a prolixidade, o empolamento que a gente falou? Ele não consegue. Se você recusar, é o Emmanuel falando aqui, não é o Michel, tá? Se você recusar o serviço a que me reporto, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar você de seu atual corpo físico. Se você recusar, você vai morrer. Se você recusar, você vai morrer. É o que o Emmanuel está dizendo para o Chico. Depois de já ficar 40 anos psicografando 100 livros, ele diz: agora você não é mais dono de você, e até você aguentar, o seu corpo aguentar, você vai ter que servir a mediunidade aos espíritos. E o Chico diz: e meu livre-arbítrio? Se você recusar, você vai ser tirado do corpo. Isso é coisa de espírito superior. Tudo que a gente leu antes em Kardec. Alguém vai ter a cara de dizer o quê? O máximo que a pessoa pode dizer é que esse texto não é verdadeiro. Agora, se você toma esse texto como verdadeiro, se você toma esse texto como verdadeiro, ali é a fonte, ó. Biografia autorizada pelo Chico e publicada com Chico em vida. Perceba? O absurdo. Mas se ainda não tá bom, porque isso aqui bastaria, né? Tudo que eu trouxe aqui não bastou, a pessoa tem que ser muito. Lembra os fascinados que ficam surdos? Então vamos mostrar mais. Aqui são vários momentos em que o Emmanuel se relaciona com Chico, que está lá na biografia. Chico, você conhece um passarinho chamado sofrê? Não. O sofrê é um pássaro que imita os outros. Você nasceu com a vocação desse passarinho entre os poetas. Não acredite em espíritos. Esses poemas que você julga psicografar são seus, somente seus. Então isso era alguém que estava tentando convencer o Chico que ele não era médium, que aquilo que ele psicografava na verdade era dele. Nesse momento, Emmanuel apareceu com um de seus trocadilhos. Sim, volte a Pedro Leopoldo e procuremos trabalhar. Você não é um sofrer, mas precisa sofrer para aprender. Um guia espiritual, espírito superior, um espírito de amor e caridade, dizendo para o seu guia que ele precisa sofrer.
Também não tá bom. Que nunca tá bom, né? Pra pessoa que não quer admitir, nunca tá bom. Vamos mais então. Outra situação. Um dia, diante de uma mulher quase de joelhos a seus pés, ele apelou: Não me elogie assim. É desconcertante. Não passo de um verme no mundo. Então, Chico, as pessoas iam até ele lá, se ajoelhavam, tratavam ele como um ser superior, um santo milagreiro. E ele diz: Não, não, eu sou um verme. No mesmo instante, ouviu a voz de Emmanuel: Não insulte o verme. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Daí em diante, Chico preferiu se definir de vez em quando como subverme. E as pessoas acham lindo isso. Espírito superior falando assim. Mas se você acha lindo isso, eu vou lhe dar uma dica. Trate assim as pessoas que você ama. Você não acha que o Emmanuel está certo, que ele é superior? Ora, espírito superior, você tem que imitar. Ou eu não posso imitar espírito superior? Espírito superior a gente imita. Então faça o que o Emmanuel fazia com o Chico, faça com seu filho, faça com a sua mãe. Digo mais, você não acha lindo o que o Emmanuel fazia? Faça com seu chefe. Ah, que interessante. Daí quando a gente diz isso, a pessoa, não, mas veja bem, a gente acha lindo ele fazendo pro Chico, mas por que que você não faz na sua vida igual? Se você acha que é superior, seja coerente. Chegue pro seu filho e diga assim: você é menos que um verme, porque eu lhe amo, hein? Diga pros seus filhos: você é mesmo menos que um verme. Isso é amor. Ah, não, Michel, mas é um absurdo. É o Emmanuel falava assim com o Chico, meu querido. Então não tem desculpa. Não tem desculpa, meus amigos. Como eu falei, o máximo que as pessoas podem fazer no seu fanatismo é negar o texto. Porque você tem que negar, né? Porque se você admitir, ou você se faz de louco, ou você diz, meu Deus, peraí, mas tem algo estranho. Isso foi a vida inteira. Eu tô pegando aqui várias etapas, leia a biografia. E muito do que tá aqui na biografia, a gente tem o próprio Chico contando. Vamos mais? Para se acalmar, se lembrou de um dos mandamentos ouvidos. Ali tá com uma digitação. Um dos mandamentos ouvidos de Emmanuel. Ouvidos de Emmanuel, né? Sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. Olha, por que que eu peguei esse trecho? Lembra que a gente estava comentando agora há pouco, no mesmo vídeo, volta lá no vídeo. Ele estimulando o Chico a ser cego, surdo, a obedecer cegamente. Olha as frases. Suportar sem censura. Esquecer de você. Ou seja, ele quer submissão absoluta do Chico. A gente acabou de ver que os superiores, eles aconselham a crítica e o questionamento e o estudo. O Emmanuel está fazendo o contrário. Ele está dizendo: sofra e não reclame. Obedeça. Seja cego. Também não tá bom a quantidade de textos que a gente já mostrou. Por isso que eu digo lá no início do vídeo: ou você vai fugir daqui e vai começar a ser irracional, ou você vai ter que botar a cabeça no travesseiro e começar a pensar. Porque eu tô mostrando, eu tô comparando. Mas tem mais ainda. Estamos chegando no fim, mas tem mais ainda. Aqui começa o que eu chamo já de. Já não é mais questão de ser fascinador, ser pseudo-sábio, é crueldade. Seu olho às vezes sangrava.
Durante uma das crises, ele ficou 2 dias em casa deitado no fim de semana. Teve o repouso interrompido pela aparição de Emmanuel. Por que você está aí parado? O Chico responde, né? O senhor não vê que meu olho está doente? Qual é a resposta do guia de amor da humanidade? O exemplo maior de autoridade e benevolência entre os espíritos do nosso século XX, do movimento espírita? E o que o outro está fazendo? Ter 2 olhos é um luxo. O Chico estava com o olho sangrando. E o seu guia espiritual, que devia amá-lo e ajudá-lo, ter 2 olhos é luxo. Vai trabalhar, ainda tem uma aí que está fazendo parado. Se você defende isso e vem com um papo para mim, que isso tem algum tipo de fundamento, seja coerente. Vou repetir, faça isso com os seus. Faça com a sua mãe, faça com seu pai, faça com seus avós, com seus irmãos. Faça. Se você defende isso, ou você pratica isso na sua vida igualzinho, ou você não está sendo coerente. Aí quando a gente diz isso, a pessoa, não, mas peraí, não, é que veja, é que o Chico é uma exceção. É uma exceção, ele pode sofrer nas mãos de um espírito. Queira para o outro que você quer para si. Se você tá achando isso bonito para o outro, é porque você quer para você, não é assim? É a regra de ouro da moral do Cristo. Ainda não tá bom todos os textos que a gente falou. Primeiro a gente deu argumentos através do raciocínio, agora a gente tá mostrando a história de quem foi Emmanuel. E a gente ainda não pegou a parte dos textos dele, né? Que aí é a parte da lógica. Olha agora. A bexiga inchou. Aqui é sobre o Chico, tá? E o doente, como simples mortal, procurou um médico em vez de recorrer aos céus. O diagnóstico não foi nada animador. Se a retenção urinária se prolongasse por mais 24 horas, o ataque de uremia seria inevitável e fatal. Diante da perspectiva da morte, Chico pediu ajuda ao Emmanuel. Dessa vez, nem insinuou um pedido de cura. Queria apenas ser recebido por ele no outro mundo. Nada feito. Emmanuel tinha mais o que fazer. O Chico estava morrendo com algo terrível. Quem já teve alguma infecção urinária, o que dirá um ataque de uremia, que é muito pior. E o anjo protetor, o Senhor do amor e da caridade, diz para o Chico: eu tenho mais o que fazer do que lhe receber aqui. Precisa mais. O que mais que a gente tem que fazer, argumentar, mostrar, ler, falar para as pessoas abrirem os olhos? O que mais? Peguem os textos de quando Kardec ficou doente lá na Revista Espírita. Como é que os espíritos trataram ele? Com amor, carinho, diziam, sabe o que para ele? Descanse, repouse, se cure. O oposto. Se você tem um pingo de racionalidade, você bota o dedo na consciência. Esse foi o espírito que guiou o movimento espírita no século XX, tido como superior. Estamos nos encaminhando para o final, tá? Outro trecho. Me dói ler esses textos, viu? De saber o que este homem passou com o aplauso do movimento espírita. Logo após escrever Nosso Lar, seu 19º livro, o próprio Chico quis estudar psicografia. Lembra? A gente leu há alguns minutos atrás sobre os espíritos verdadeiramente superiores, ele quer que você estude, né? Pediu a opinião do Emmanuel. O Chico queria estudar. Pediu a opinião do Emmanuel e foi atendido com uma metáfora bucólica. Se a laranjeira quisesse estudar o que se passa com ela na produção das laranjas, com certeza não produziria fruto algum. Vamos trabalhar como se amanhã já não fosse possível fazer nada. Para nós, o que interessa agora é trabalhar. Se isso não é escravidão,
Me diga o que é. Com esse papinho, que essa laranjeira não fez. Me poupe, né? O Chico não é um pé de laranja. O Chico é um espírito. Foi um ser humano, como qualquer outro, que quer estudar. O que que tem de errado nisso? O próprio dito guia dizer, não, 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 vai trabalhar. E o trabalhar era o quê? Fazer o que eu quero, me obedeça. 1 hora e meia praticamente mostrando textos. Ou você raciocina, ou você teima. Mostrei os textos e dei as fontes. Mostrei o texto e dei as fontes. Fiz os argumentos. É o máximo que eu posso fazer. O resto é com você. Meus amigos, terça que vem entramos. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o texto. Aqui já é o texto da obra Nosso Lar, que quem abre é o Emmanuel. Por isso que a gente falou hoje sobre o Emmanuel. Esse é o espírito. E a partir da terça que vem nós vamos ver os textos dele, como é que ele fala. A gente viu ele durante a vida, né? As ações. Não precisa nem dizer as coisas terríveis que a gente leu aqui. Semana que vem a gente vai pegar os textos, a gente vai ver a lógica dele. Quero agradecer a vocês. Peço que curtam o vídeo, compartilhem, é muito importante. Esse projeto tem que ser visto. A pessoa pode pegar, deu 1 hora e meia, mas você pode ver 10 minutos por dia, meia hora por dia, ver e pausando. Essa é a maravilha do YouTube. E você tem isso de graça, hein? Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, se torne membro do nosso canal, é R$19,99. Para quem escreveu 400 livros e as pessoas compraram, não é nada o que a gente está pedindo e é para divulgar Kardec. Assim, seja membro do canal, assine o canal, nos siga nas demais redes sociais. E lembrando que amanhã, às 11h30, 11h30 da manhã até o meio-dia, meia hora, a gente tem Kardec ao meio-dia aqui no Kardec Tube. E amanhã de noite, às 20h30, a gente estuda o que é o Espiritismo. Então retornem aqui. Um bom resto de semana. Muito obrigado pela participação de todos e para você que ainda vai ver depois, né?